Amém, amados? Doutrina bíblica. Eu gosto muito da exegese fiel dos textos, principalmente das cartas paulinas, que são doutrinas para a igreja, para aqueles que juntos comungam, esperando do sangue de Jesus Cristo a salvação eterna, para a glória e honra do seu nome. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Aleluia. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Muito interessante nós analisarmos o que estava acontecendo na igreja de Corinto e ter cuidado para que esse espírito não tome conta das nossas congregações. A igreja de Corinto, ou a igreja aos Coríntios, era uma igreja que tinha todos os dons. 1 Coríntios capítulo 1, no verso 5, Paulo diz: em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Era uma igreja que o próprio Paulo diz em outro texto: nenhum dom vos falta. Era uma igreja que tinha pregação, tinha pregador, tinha cantor, tinha profeta, tinha variação de línguas. Era uma igreja que os dons espirituais agiam nela. Mas o apóstolo Paulo, no verso de número 10, ele se preocupa, porque ele percebeu que a igreja estava começando a ter divisões de gostos, divisões de estilos, divisões de jeitos. Nós sabemos que a igreja era cheia de homens de Deus, principalmente Paulo, Pedro, que foi chamado Cefas no texto que nós lemos, e Apolo, que eram 3 pregadores que eram utilizados de forma distinta. Paulo, pregando sempre uma palavra de conhecimento, fazendo junção entre o Antigo e Novo Testamento para mostrar que realmente Cristo era o prometido. Pedro, sempre trazendo as suas experiências e também uma palavra de santidade. Pedro, ele não tinha tanta competência na parte dos estudos, mas ele tinha a vivência e a unção de Deus. Diz a Bíblia que a sombra de Pedro curava. E Apolo, que já vinha da nova geração, já era um obreiro mais novo, cheio do Espírito Santo, que trazia mensagens com eloquência. Apolo já tinha o mesmo estilo de Estevão, o diácono, pregavam com autoridade e eloquência, e a igreja começou a se dividir. Uns gostavam mais de um estilo, outros gostavam mais do outro estilo. Gostar de estilo ainda não era o erro de Corinto, mas as divisões começavam pelos estilos e degringolavam para dissensões. Verso de número 11: porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Grife a expressão contendas. Meus amados irmãos, esse espírito que quer fazer um irmão se degringolar contra o outro, desde o princípio ele existe. Você lembra que logo no Gênesis, Caim se levanta contra Abel e o mata? Espírito que quer fazer os irmãos brigar, fazer os irmãos se matar. O mesmo espírito que fez os irmãos de José o vender. Inveja. Sim, esse espírito sempre esteve na terra, querendo
fazer os irmãos brigar. Se lembra que a Bíblia diz em Números capítulo 12? A Bíblia diz que Miriam e Arão falavam mal de Moisés. Quem é Moisés? Irmão deles. Satanás, ele quer tocar na igreja. E para fazer isto, ele vai colocar distensões entre os irmãos. Você vai ver o filho pródigo voltando para casa e o irmão dele, em vez de ficar feliz, ficando bravo. É o que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Corinto. Há distensões entre vós. Meus amados e queridos irmãos, somos todos da família de Cristo. Somos todos o corpo do Senhor. Que nós possamos andar em união, buscando a santidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com união fraternal, com amor. O desejo do inimigo é fazer com que esse espírito de desunião se infiltre dentro das nossas igrejas, fazendo com que nós nos acabemos, fazendo com que nós nos destruamos uns aos outros. Vigiemos, pois. Todos nós sabemos, os que conhecem mais a Bíblia profundamente, que Pedro e João tinham rixas um entre o outro. Sim, não é fácil. Paulo resistiu Pedro na face. O próprio Paulo, que escreveu a carta ao Corinto, chegou a quase que discutir com Pedro. Esse espírito quer entrar no nosso meio. O espírito da divisão, das dissensões. Xanda, Keivanai, lá vai. Mas que Deus coloque no meio de nós união fraternal. Amém.